Olá, queridos alunos, tudo bem? Professora Jéssica com vocês aqui novamente, né? Para terminar aí o capítulo 12. Temos aí um vídeo sobre Monteiro Lobato. Vou deixar aqui no card, tá? E agora vamos falar aí do querido Lima Barreto, outro autor que foi aí importantíssimo para o nosso pré-modernismo, né? Antes de iniciar, vou pedir aqueles favores a vocês, né? O primeiro, deixar um like aí no vídeo. E o segundo é se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, ok? Importante também, ativa aí o seu sininho. Deixe ele ativado, sabe por quê? Quando eu coloco o vídeo, aparece para você. Então, não deixe de fazer esses 3 favores, beleza? Vamos iniciar aí, saber um pouquinho sobre este autor. O nome dele, né, completo, seria aí Afonso Henrique de Lima Barreto. Ele nasceu em Laranjeiras, aqui no Rio de Janeiro, ele é carioca, tá? No dia 13 de maio de 1881. Seu pai era tipógrafo e sua mãe professora primária. Ambos eram mestiços, né? E bem humildes, bem pobres. Lima Barreto sofreu muitos preconceitos por causa disso, por ser negro, né? Ele sofreu muitos preconceitos por causa disso e isso afetou bastante a vida dele e, inclusive, tem muitas características disso, né? Tem muitas... Como eu posso dizer? Vocês vão ver também, né, muito disso nas obras dele, tá? Ele fala bastante sobre esse preconceito. Ainda muito novo, por volta dos 6, 7 anos, porque fica meio impreciso, né? Algumas literaturas, alguns livros dizem 6 anos, outros dizem 7, então vou abordar aqui como 6, 7 anos. Ele ficou órfão de mãe. A mãe dele faleceu, né? Nova ainda também, por causa da tuberculose, que aparentemente era a doença do século, né? Todo mundo morria de tuberculose. E o pai dele tinha problemas mentais. Então, ele ficou aí, né, sendo cuidado pelo pai, mas o pai já não era muito bom também. E ele tinha um padrinho, que era aí o Visconde de Ouro Preto, que era um homem com bastante dinheiro, era dono de posses e tudo mais, e isso fez com que ele conseguisse, né, terminar o ensino secundário dele no Colégio Pedro II, aqui no Rio de Janeiro. Posteriormente, ele acabou entrando aí para a escola técnica, politécnica, né, na verdade, para poder estudar engenharia. Só que, como eu falei, né, o pai dele tinha problemas mentais. E no terceiro ano aí do curso dele, o pai dele enlouqueceu. E ele teve que abandonar aí o curso, né, para poder trabalhar. É a vida até de algumas pessoas hoje em dia, né? Tem muita gente que acaba abandonando os estudos para poder trabalhar, para poder ajudar em casa. E foi o caso do nosso Lima Barreto. Como o pai dele enlouqueceu, ele tinha que sustentar a casa e ainda criar os 3 irmãos, tá? Então, isso acabou fazendo com que ele amadurecesse muito cedo, acabou fazendo ali o papel de pai dos irmãos, né? E tudo mais. Enfim, ele, nesse meio tempo aí, nesse contratempo, ele consegue um cargo como funcionário público, tá? Que foi nesse momento que ele começou a escrever aí os seus textos literários. Ele trabalhou ali como jornalista também e fundou a revista chamada Florestal no ano de 1907, tá? Ele passou aí também por diversos problemas. Nem só de flores vivia-se, né, a vida do autor. Ele passou com problemas como alcoolismo, problemas aí psiquiátricos, né, que veio meio que hereditário aí do pai, e depressão. Acabou sendo internado num hospital psiquiátrico, né, nos sanatórios aqui do Rio de Janeiro, e ele foi internado em 1914, tá? E durante aí o período que ele ficou internado, ele escreveu
Diários de Romance, onde teve aí, né, uma das obras dele, que é o Cemitério dos Vivos, que em alguns concursos aí, né, alguns vestibulares, está sendo até cobrada como leitura obrigatória. Após o tratamento dele, né, ele se tratou lá, ficou esse período todo lá no sanatório, se curou, saiu. Ele retorna, né, para as suas atividades, que era escrever, fazer parte aí de jornais e tudo mais. Só que acontece? Mesmo com todo o tratamento que ele teve, ele acabou, né, retornando, né, ele começa a desenvolver de novo os problemas que ele teve psiquiátricos. E ele acabou aí tendo que se aposentar por invalidez, né, no trabalho público que ele tinha. E em novembro aí de 1922, com a saúde muito, muito debilitada, tá? E também com muitos problemas cardíacos, ele veio a falecer, tá? E neste mesmo ano, tem aí a sua obra Clara dos Anjos, né? Que ela é concluída nesse ano, porém, anos depois ela é publicada. Ele tem algumas obras que ele deixou em vida e algumas obras póstumas, né? Que foi publicada depois de sua morte, ok? As principais obras eu coloquei aqui, tá? Ele tem muito mais, mas as principais são essas aqui: Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Esse romance, né, que aborda aí o preconceito, a humilhação social, a discriminação racial, tá? Ele abordava a barreira, partia, né, muito para esse lado, porque ele está numa época ali que tinha muito preconceito. Como eu falei para vocês, né, Monteiro Lobato era um pouco considerado assim racista, né? Então, você imagina ele como autor tentando se incluir ali naquele patamar, vamos dizer assim, né, da literatura, e recebendo vários preconceitos. Ele morava nos cortiços, né? Só que tem um período ali, no período que ele estava, né, começou a acabar com os cortiços ali do centro do Rio, e ele teve que ir para onde? Para a periferia. Ficar ali na parte mais marginalizada. Então, ele queria retratar isso, ele queria mostrar isso para a sociedade. Então, por isso que nos romances dele você vai ver bastante coisas relacionadas ao preconceito racial, à humilhação que o povo daquela comunidade mais pobre sofria, tá? E esse livro trata realmente disso. O personagem principal aí dessa primeira obra que nós estamos falando, que é As Recordações do Escrivão Isaías Caminha, descreve as ugruras aí decorrentes, né, dos maus tratos a que é submetido ao chegar ao Rio de Janeiro. E em função da sua condição racial, e retrata o sentimento que sofre de discriminação. Tá? Isso é bem recorrente nas obras dele. Temos também aí o Triste Fim de Policarpo Quaresma, tá? Que, se eu não me engano, consideram aí a obra mais importante dele. Tá? É a história de um aposentado que, com uma visão utópica e extremamente nacionalista, encarna o ufanismo reinante na ambiência brasileira da época, tá? Ironicamente, o personagem aí acaba fuzilado por discordar de medidas tomadas por Floriano Peixoto, a quem ele idolatrava. Então, já viram que o livro aí, né, tem uma história bem legal. Temos também Numa e Ninfa. É uma história aí que passa no ano de 1910, né, um ano de muito tumulto político eleitoral, em que o exército detinha grande poder. O personagem principal, que é Numa Pompílio de Castro, é um bacharel em direito, tá? Que é movido aí pela ambição. Aquela coisinha que muita gente tem até hoje, né? Então, o que ele usa? Ele usa o seu título de doutor, né, para a ascensão social e para a consecução de maior prestígio.
querendo aí dar como se fosse uma carteirada. Eu sou doutor, então eu posso ficar em todas as... passar por tudo, né? Classe social alta, enfim. Ele queria estar lá em cima. Temos aí também os Brusundangas, que se trata aí, né, de uma coletânea de crônicas na qual o escritor deixa nitidamente a sua cáustica e aguda visão crítica do Brasil daquela época, tá? Também é muito interessante, vale a pena a leitura. E Clara dos Anjos, como eu falei, né, que foi uma obra que ele terminou em vida, mas foi publicada póstumamente, tá? Então, foi publicada após a morte dele. É um dos mais importantes romances da literatura brasileira. Foi o primeiro escrito de Lima Barreto aí, né? Que foi um dos últimos títulos a serem publicados e conta a história da personagem, né? Título de uma jovem parda e ingênua que se apaixona por um malandro. Ok? Então, essas são as obras aí mais importantes desse autor. E vamos falar agora das características, né, das obras, né, e do autor. Ele é um grande crítico da vida brasileira da época da República Velha, tá? Porque ele se opõe aí ao nacionalismo ufanista que se apoderou do povo. Temos também aí a linguagem própria, fluente e coloquial, tá? A linguagem dele é bem fácil, bem simples. Se vocês pegarem um livro dele para ler, vocês vão perceber que a linguagem dele é dentro da gramática, tá? Mas não tem aquele rebuscamento que tem o Machado de Assis, por exemplo. Machado de Assis, você tem que ler um livro dele e tá sempre pesquisando uma palavra ou outra que você não conhece. Com o Lima Barreto, não. Tá tudo dentro ali, né, da gramática, mas você consegue ler perfeitamente sem esses rebuscamentos, ok? E essa linguagem também, né, já pronunciava e já mostrava aí como que iria ser a linguagem, né, como que iria ser dali em diante para o modernismo, beleza? Tem também aí o engajamento, tá? Que o autor, né, ele pensa que o escritor, na verdade, deve se comprometer com o social, com a vida social. E também, né, vocês verão nos livros dele, né, nas obras, muitos temas de rua, na verdade é o ambiente, né, ruas, bares, repartições do Rio de Janeiro, tá? São os espaços aí que são mostrados nas obras dele. Tem também os temas de natureza social, como os personagens mais boêmios, infelizes, pobres, marginalizados, tá? Que são símbolos ali da desigualdade da época. Também temos crítica à discriminação de negros e pardos, tá? Que ele faz uma denúncia aí desses problemas sociais em muitos livros, né? Acho que acredito que na maioria. E mostra, né, que os negros e os pardos são vítimas da opressão da burguesia, dos políticos e dos militares também, ok? Temos também aí a utilização do espaço social histórico, tá? Como um pano de fundo aí para a ficção. E também, por último, né, a temática vinculada à vida nos subúrbios e na periferia carioca. Lembra que eu falei que ele morava ali no subúrbio, né, na periferia? Quando acabou os cortiços, ele foi para a periferia? Então, ele trata muito disso também na obra dele, tá? Com uma denúncia, o quê? Da exclusão social em defesa aí do povo mais pobre, né, dos miseráveis, como dizia ele. Ok? Então, essas são as características. Falamos aí um pouco, né, sobre esse magnífico autor. No próximo vídeo, vamos falar aí de mais 2 autores pré-modernistas e depois entraremos aí na Semana de Arte Moderna, ok? Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Compartilhem com os amigos. Não deixe de se inscrever no canal.
de deixar um like, tá? E quem quiser, sinta-se à vontade para nos seguir lá nas redes sociais, né? Querido.porte. Lá tem várias dicas de português e literatura, ok? Fiquem bem e até a próxima aula. Tchau, tchau.